Bem-vindo de volta ao canal Fortes, Fortalecimento Espiritual na Palavra de Deus. Meu nome é Afonso e hoje nós iremos continuar lendo o capítulo 4 de Mateus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e também acione o sininho para receber as notificações. Vamos lá? Mateus capítulo 4, versículo 13, diz assim: Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali. Então aqui estamos falando de Jesus, ele acabou de sair do deserto, da tentação que teve no deserto com o diabo, e agora ele começou o ministério dele. Ele saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. Como vocês estão vendo aí na foto ao lado, essa é uma vila típica da época de Jesus. Kfar, em hebraico, significa vila. Naum provavelmente é o nome do fundador da vila. Então, aqui, se fosse traduzir ao pé da letra, seria Vila de Naum, Kfar Naum. E essa aqui, que vocês estão vendo aqui do lado agora, é a Cafarnaum que sobrou hoje, o que sobrou da antiga Cafarnaum da época de Jesus. Vamos ver algumas outras Kfar, ou vilas, que existem até hoje em Israel. Essa que vocês veem aí é a Kfar Hanokdim. Essa é uma vila no meio do nada, que tem um hotel e tem lojas. É uma vila bem interessante, eu tive o privilégio de visitar. E você faz ali passeios de camelo, é bem interessante. Então, Kfar Hanokdim. Outra Kfar é a Kfar Sabá. Essa já é uma Kfar mais moderna, vocês veem aí na foto ao lado prédios, mas não deixa de ser chamada ainda até hoje de vila. E por último, essa Kfar Adumim, que também é uma vila hoje em Israel, hoje na modernidade. Essas são apenas 3 Kfar, mas existem várias vilas, vilarejos, né, em Israel, que tem o nome até hoje de Kfar. Então é só uma curiosidade, porque Cafarnaum significa Kfar Naum, a vila de Naum. Tá? Então onde fica Cafarnaum? Então aqui nessa foto ao lado vocês veem aí, temos o mar Mediterrâneo à esquerda, temos o Mar Morto à direita, o Mar Vermelho ao sul, e em cima tem o Mar da Galileia, que é exatamente onde Cafarnaum estava. Ou até hoje existe visitações, mas não tem mais a cidade em si como era na época de Jesus. E esse ponto azul é Nazaré, que é só para nós termos uma dimensão de quanto tempo Jesus andou, de onde para onde. Tá? Então, continuando a leitura, Mateus capítulo 4, versículo 14 e 15. Diz assim: Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: Daí em diante, Jesus começou a pregar, ou seja, ele iniciou agora o ministério dele. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Uma curiosidade sobre essa palavra arrepender, significa no hebraico virar completamente. Se você está indo para uma direção, você vira e vai para outra direção, conforme eu já comentei isso em outras aulas. Mas é muito interessante entender o que na cabeça de um judeu antigo significava se arrepender. Significava literalmente mudar o seu caminho, mudar de rota. Né? Então é isso que hoje Jesus espera de nós, que nós deixemos nossa vida de pecado, nossa vida sem Deus, e começamos a andar na fé, né? Andar na luz pela fé. Amém? Então vamos lá, continuando. Mateus capítulo 4, versículo 18, diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Mateus capítulo 4, versículo 19 e 20, diz assim: E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Então, no mesmo instante, eles seguiram Jesus, não titubearam, né? Não pensaram 2 vezes. Agora, como assim, eu pergunto para vocês, pescadores de homens, em que sentido? Alguém pode ter uma dúvida sobre isso? Então, é importante enfatizar que eles eram pescadores
ou seja, pegavam peixes, e agora no ministério de Jesus, após Jesus ter sido morto e ressurreto e subido aos céus, eles se transformaram em verdadeiros ministros da palavra de Deus, salvando muitas almas. Então eles estavam pescando homens, pescando muitas almas no mundo. Amém? Continuando a leitura. Mateus capítulo 4, versículo 21, diz assim: indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mateus 4, 24. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele, Jesus, os curou. Só um detalhe, por que aqui nesse texto diz Síria, por toda a Síria? Afonso, ele não estava em Israel? Jesus não ministrou e não fez todos esses milagres na terra de Israel? Sim, só que nós temos que entender, como vocês estão vendo aí o mapa ao lado, o Império Romano era dividido em várias províncias, e aonde Jesus estava era a província da Síria. Veja aí esse mapa mais próximo, você vê que tem 3 Sírias na época de Jesus, 3 províncias com o mesmo nome da Síria. Então Jesus vivia na Síria da Palestina, que é a última Síria aí embaixo. Então por isso que o texto não é nenhum erro, o texto está dizendo que por toda a Síria, ou seja, por toda aquela província romana chamada Síria-Palestina, todos ouviram falar de Jesus e procuravam Jesus para serem curados. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 25, diz assim: grandes multidões o seguiam, vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Onde ficavam essas regiões que a Bíblia está citando aqui? Vamos ver? Aqui do lado, no mapinha aqui ao lado, eu coloquei aqui o versículo, então vamos ler junto. Grandes multidões seguiam vindo da Galileia. A Galileia está em vermelho, ela é no norte de Israel. Decápolis está em azul, que é do outro lado do Rio Jordão, né? Deca quer dizer 10 em grego e polis quer dizer cidades. Então eram 10 cidades gentias, eram cidades não judaicas, né? Então eles também vinham para ver Jesus. Jerusalém, que fica bem no centro de Israel, que está aí em roxo. Judeia, que está aí em verde, é a região toda do sul, onde está também o deserto da Judeia. Jesus passou muito tempo nessa região. E região do outro lado do Jordão, que são cidades que não são mencionadas, mas são várias cidades ou vilarejos pequenos, que era uma mistura de judeus e gentios. Gentios significando não judeus. Todo mundo que não é judeu é chamado na Bíblia de gentil. Continuando a leitura, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então aqui eu pergunto para vocês, antes de continuarmos com a pregação de Jesus, o que significa ser pobre em espírito? Muita gente acha que pobre em espírito significa uma pessoa carente, que não tem bens, que não tem dinheiro, recurso, mas não é isso que significa pobre em espírito. Pobre em espírito significa uma pessoa que entende que ela não é autossuficiente, ela precisa de Deus em todos os aspectos da vida dela. Então ela segue a Deus e segue a palavra de Deus porque ela entende que todo recurso que ela tem hoje vem de Deus. Se ela tem dinheiro é porque Deus deu. Se ela tem inteligência para passar num concurso é porque Deus deu. Então essa pessoa ela é humilde, né? Ser pobre em espírito é uma questão de humildade e não de bens materiais. Vamos ver aqui o que o salmista Davi diz. Salmos 40, 17 diz assim: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo.
Tu és o meu socorro e o meu libertador. Então aqui é Davi, rei de Israel, um dos homens mais ricos da época, está dizendo aqui que ele é pobre e necessitado. Aqui ele está sendo uma pessoa pobre em espírito, no sentido de eu preciso de Deus, mesmo tendo todas essas riquezas, mesmo tendo esse poder que foi me dado, Deus me deu. Então eu sou grato a Deus porque eu preciso dele para manter também esse poder e para adquirir novas coisas no futuro. Então é a pessoa que não se sente autossuficiente. Infelizmente hoje no mundo nós vemos vários cursos de autoajuda, vários coaches, e é tudo para engrandecer o homem, dizer você pode, você consegue, basta você procurar. Isso, existe uma certa verdade nisso, mas o mais importante é nós sermos pobres em espírito e dizer para Deus, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho, inteligência, dinheiro, recurso, tudo isso vem do Senhor e eu sou grato ao Senhor por isso. Então é essa consciência que é o que Jesus está pregando aqui que devemos ter. Então, ser pobre de espírito não significa fazer voto de pobreza, vender tudo que você tem para seguir Jesus. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós temos que entender, podemos manter as nossas riquezas e os bens que nós temos, mas nós temos que entender que tudo isso vem de Deus e essa humildade é o que nos faz sermos pobres em espírito. Existem muitos pobres, pessoas que não têm recurso nenhum, que são totalmente arrogantes ao falar, arrogante com a família, arrogante com um ou outro funcionário que tenha. Então não é isso que Jesus quis dizer, não é bens materiais, mas sim uma pessoa que é humilde de coração. Amém? Continuando então, Mateus capítulo 5, versículo 4, diz assim, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aí é que eu pergunto para você, tem que ser uma pessoa chorona, então, para entrar no reino dos céus, para agradar a Deus? Eu tenho que ser uma pessoa emotiva, que choro facilmente? Não, Jesus não está dizendo desse tipo de choro, mas ele está dizendo de um choro sincero na oração, buscando uma solução para um problema, buscando o reino dos céus. Esse choro que será ouvido por Deus, não é o choro de emoção, simplesmente, né, uma emoção qualquer, mas é o choro de buscar a palavra de Deus, é uma forma de dizer, se você chora na presença de Deus, você busca intensamente. Então nós temos aqui um exemplo de Ana, a mãe do profeta Samuel. Vamos ver aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, diz assim, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então aqui Ana era, para quem não está familiarizado com a história, Ana era estéril e nessa época em Israel e todo o Oriente Médio, no mundo todo, na verdade, uma mulher estéril era uma vergonha muito grande, porque para a sociedade a mulher não tinha muitos direitos, não tinha muitos afazeres, a não ser cuidar da casa e gerar filhos. Então Ana estava amargurada, ela chorava a Deus, buscando de Deus uma cura, para que ela pudesse ser mãe um dia, uma cura dessa infertilidade que ela tinha. E diz a Bíblia que ela chorava e buscava a Deus com intensidade. E ela, orando dia após dia, Deus deu a ela um filho, que ela chamou de Samuel. E Samuel, ela como um presente de volta para Deus, porque Deus curou a infertilidade dela, e ela como um presente de volta para Deus, ela deu Samuel para o templo, e Samuel se tornou um levita. Levita não é quem canta música, mas é o pessoal que cuidava e gerenciava todo o templo, fazia todos os sacrifícios e limpava e cuidava do templo. Então ele cresceu dentro do templo e depois virou um grande profeta. Inclusive ele é o profeta que ungiu o primeiro rei de Israel, que é Saul, e também ungiu Davi, que foi o segundo rei de Israel. Então chorar significa buscar a Deus intensamente, não só pedindo algo, como Ana estava fazendo, mas também adorando a Deus e buscando mais santidade intensamente. Então o choro é uma simbologia de uma intensidade na presença de Deus. Amém? Continuando a leitura, Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então quer dizer que Jesus está dizendo que os humildes
quem for humilde vai receber recursos nessa terra e vai ficar rico, é isso que Jesus está dizendo? Não. Nós teremos, nós humildes em coração, que buscam Deus e buscam a verdade, nós teremos sim um dia a terra por herança, mas não é agora, nessa terra caída, nesse mundo pecaminoso, onde o pecado já entrou e já mudou tudo. Na verdade, diz lá em Apocalipse, nos últimos tempos, quando tudo se passar, Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. E aí sim nós, humildes de coração, nós que somos pobres em espírito, nós que choramos e buscamos Deus com intensidade, nós herdaremos essa mesma terra que a gente está aqui hoje. Porém a Bíblia diz em Apocalipse que o sol já não mais existirá, o mar já não mais existirá, e nós teremos uma terra curada, uma terra nova, que é a terra que Adão e Eva receberam no Jardim do Éden, sem pecado. Veja aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 6 e 7 diz: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então aqui é uma promessa de Deus de que os salvos, os que buscam a Deus, os crentes que creem no Senhor Jesus, herdarão essa terra. Nós voltaremos e herdaremos a terra sem corrupção. Amém? Continuando a leitura bíblica, Mateus capítulo 5, versículo 6, diz assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Afonso, o que quer dizer essa justiça? Se eu for uma pessoa justa com os meus funcionários, com os meus amigos, com os meus filhos, então eu já estou fazendo a vontade de Deus? Sim e não. Tá? Nós precisamos, é esperado de nós, cristãos, sermos justos, avaliarmos todos os fatos e aí julgar de forma mais justa possível. Isso é o que é esperado de nós. Porém, na Bíblia, justiça ela tem uma conotação de salvação, de santidade. Então aqui Jesus está dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de mim, bem-aventurados que têm fome e sede da justiça de Deus, de buscar a Deus, de buscar o reino, de ser diferente do mundo, de fugir do pecado, pois esses serão satisfeitos. Vamos ver aqui em Gênesis, capítulo 18, versículo 23, diz assim: Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? Então aqui essa passagem narra quando os 3 anjos do Senhor vieram visitar Abraão e informaram para ele que eles estavam a caminho de Sodoma e Gomorra e queria destruir as 2 cidades por causa do pecado dessas 2 cidades. E aí Abraão disse: mas e se tiver algum justo lá dentro? Isso ele estava perguntando porque Ló, o sobrinho dele, morava em Sodoma e Gomorra. Então ele estava preocupado com o bem-estar de Ló. Então ele disse: tu, ó Senhor, exterminarás o justo com o ímpio? Então aqui justo não é uma pessoa que passa uma decisão justa, não é um juiz que julga justamente, e sim esse justo significa uma pessoa salva, uma pessoa que busca a ti, que busca a Deus. Então aqui Abraão está dizendo: essa pessoa te busca, ela vai morrer junto com os ímpios? Vamos ver aqui uma outra passagem. Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Então aqui, essa justiça não é que Abraão, de repente, se tornou um homem justo para lidar com as coisas do mundo. Mas aqui, nessa passagem, diz que Abraão se tornou salvo. Abraão se tornou santo diante de Deus porque ele creu. Amém? Vamos ver ainda um outro versículo. Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então note aí também que Paulo não está se referindo a alguém que é justo ao lidar com as coisas da terra ou justo ao decidir algo. Mas aqui justo significa uma pessoa que busca a Deus, que está na presença de Deus, uma pessoa salva. Amém?
Continuando a leitura bíblica, Mateus capítulo 5, versículo 7, Jesus continua dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que Jesus quis dizer aqui? Talvez você tenha essa pergunta. Deus nos trata da mesma forma que nós tratamos o nosso próximo. É isso que Deus está querendo dizer aqui. Se você for misericordioso, mesmo que a pessoa tenha errado com você, mesmo que ela tenha feito algo que te trouxe muitos danos, mesmo nesse caso, se você ser misericordioso, Deus vai ser também misericordioso com você. É isso que a Bíblia está dizendo. A lei espiritual da Bíblia nós somos tratados da mesma forma que nós tratamos o nosso próximo. Por isso que é perigoso nós julgarmos, sendo que a gente está fazendo a mesma coisa, e isso é uma condenação para nós mesmos. Então temos que ter cuidado com isso. Veja aqui, essa foto é um exemplo do que Jesus está dizendo aqui. Esse é o caso de um homem. Jesus disse isso em forma de parábola. Ele disse: havia um homem que devia ao rei um dinheiro muito grande, um valor de dinheiro muito grande. E ele chegou no dia do pagamento, ele não tinha o dinheiro, e perante o rei, ele pleiteou dizendo: rei, tenha misericórdia de mim, eu não tenho esse valor, me dê mais tempo. E aí o rei viu que ele estava pedindo misericórdia e foi misericordioso. Então o rei disse para ele: você não precisa mais me pagar, sua dívida está quitada. Tá? Eu tenho misericórdia de ti, não vou mais te cobrar essa dívida. Esse mesmo homem saiu feliz da corte do rei, e na rua, diz a parábola, ele achou uma outra pessoa, um outro homem, que devia a ele um valor muito menor do que ele devia ao rei. E essa pessoa chegou para ele e disse a mesma coisa: tenha misericórdia de mim, eu não tenho esse valor, você pode me dar mais tempo, e aí, por favor, me dê mais tempo. E aí esse homem, que foi perdoado pelo rei, não teve misericórdia desse outro devedor. E colocou esse devedor, diz a parábola, na prisão. E ao rei ficar sabendo disso, o rei chamou de volta esse que havia sido perdoado pelo rei, e agora o rei colocou ele também na prisão e disse: você não sairá de lá enquanto você não me pagar, ou a sua família me pagar tudo que me deve. Porque eu fui misericordioso com você, mas você não foi misericordioso com o seu próximo. Então aqui, essa parábola mostra bem o que Jesus está dizendo nessa bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles terão também misericórdia. Então, muita gente, infelizmente, é dura com as pessoas, não perdoa, quer praticar apenas o que a lei diz, não faz nenhuma exceção, não abre nenhuma exceção. E esses tipos de pessoas, muitas vezes, querem pedir de Deus misericórdia e acham que estão recebendo misericórdia de Deus, mas Deus está vendo como você trata o próximo, e isso é muito importante. Na palavra de Deus, é uma das regras espirituais. Amém? Continuando, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então alguém pode me perguntar: Afonso, eu conheci uma pessoa que era muito boa, ele era uma pessoa amável, todos gostavam dele, ajudou muitas pessoas, mas ele não acreditava em Jesus, ele morreu sem acreditar. Nós pregamos para ele, mas ele nunca quis saber nada da Bíblia, mas ele era uma pessoa que tinha um coração bom. Então ele verá a Deus? Olha, eu espero que seu amigo tenha, no leito da morte, no último segundo, se convertido. Só Deus sabe se ele realmente se converteu ou não antes de falecer. Porém, quando a Bíblia diz puros de coração, ela não está dizendo essa pureza que nós temos nesse mundo, que a gente consegue ajudar o próximo, ser amigo de todo mundo, emprestar um dinheiro para quem precisa, não cobrar se a pessoa não conseguir pagar. Não é esse tipo de pureza. O nível de pureza de Deus é muito mais elevado. Então aqui, quando Jesus está dizendo os puros de coração, são as pessoas que são puras como ele, como Jesus. E como ser puro como Jesus? Impossível nós conseguirmos ser puro como Jesus, que é o verdadeiro puro de coração. Então, só tem um jeito de nós sermos esse puro que Jesus menciona nessa passagem, que é aceitando Jesus e pela fé em Jesus, sabendo que nós não merecemos nada e que
Deus nos salvou porque Ele é misericordioso, Ele nos purifica com o sangue. Ele nos purifica com o próprio sangue de Jesus vertido na cruz, e esse sangue é que nos faz puros de coração. Então, nós não conseguimos chegar nesse nível de pureza. Então, por mais que a pessoa seja aqui na Terra uma pessoa boa, uma pessoa que ajude todo mundo, se morrer sem crer em Jesus, a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Então, infelizmente, não é esse nível de pureza de coração que a gente conhece aqui na Terra, mas é um nível muito acima, que só é alcançável, só é alcançado com Jesus, pelo sangue de Jesus. Vamos ler aqui em Romanos 3,10, diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Então Paulo está deixando claro que não tem ninguém puro de coração, ninguém aqui é justo. Lembrando que esse justo não é de decisões, né? Não é um juiz julgando, mas é justo de santidade. Então não há ninguém que é santo, ninguém aqui que tem um coração puro. Aí Paulo continua, versículo 11: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Então aqui Paulo deixa claro que todos nós estamos destituídos da glória de Deus, nenhum de nós tem o coração puro da nossa vez, por melhor que a gente seja aqui na Terra, por mais amigável, por mais que a gente ajude inúmeras instituições, não é isso que nos faz justos, puros diante de Jesus, diante de Deus, mas sim a fé. Nós temos que nos tornar filhos de Deus. Amém? Continuando a leitura, Mateus capítulo 5, versículo 9, diz assim: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Então, Afonso, se nós deixarmos de ir para as ruas e reivindicar coisas melhores do nosso governo, e sermos pacificadores, é isso que Jesus está dizendo? Então é pecado ir às ruas e brigar pelos nossos direitos, porque isso não é ser um pacificador. Não, não tem nada a ver com isso. O que Jesus está dizendo aqui é uma pessoa pacificadora, é uma pessoa que não é briguenta. Vocês devem conhecer pessoas que saem de casa pensando: hoje eu vou fazer um bafão em algum lugar, hoje eu vou brigar com algum atendente, ou vai ser na padaria, ou vai ser no curso de inglês, ou vai ser no hotel que eu vou me hospedar, eu vou hoje brigar com alguém. São pessoas briguentas, são pessoas que qualquer coisa já eleva a ira dessa pessoa e ela começa a discutir, a falar alto, a fazer bafão. Então é isso que Jesus está dizendo. O Filho de Deus não se comporta dessa forma. Outros também muito, infelizmente, muito comum na nossa sociedade são pessoas que vivem de processos. Então, onde ela vai, ela quer processar. Então, ela vai num restaurante porque ela viu um pequeno cabelinho do lado do prato, ela já quer processar aquele restaurante. Se ela vai falar com alguém na companhia aérea e a pessoa falar: olha, eu acho que o voo vai atrasar, eu vou processar se o voo atrasar 1 minuto. Então, são pessoas briguentas, são pessoas que não são pacificadoras. É isso que Jesus está dizendo. Então, pelos frutos vereis a árvore, né? Então, a gente conhece uma pessoa que é cristã, que segue a Jesus pelos frutos. E um dos frutos é esse. É você não ser uma pessoa briguenta, que causa confusão, que procura confusão, mas sim uma pessoa pacificadora. Amém? Veja aqui o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 39 e 40. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra face. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Então aqui Jesus mais para frente, na nossa leitura nós vamos encontrar esse texto, mas trazendo esse texto para agora, é exatamente isso que Jesus está dizendo sobre os pacificadores. São pessoas, no ditado de hoje em dia, que pagam uma boiada para não brigar. São pessoas que fazem de tudo para não brigar. Mesmo estando certo, eu cedo para você, já que isso aqui está virando uma confusão. Entendeu? Então são pessoas pacificadoras nesse sentido. Amém? Continuando a leitura, Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim: bem-aventurados
os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mais uma vez, justiça aqui não é saber fazer uma decisão correta, avaliando todos os fatos, ser um justo juiz, não é isso, mas essa justiça significa o reino de Deus, a salvação, tudo que Jesus nos ensina. Então, bem-aventurados que são perseguidos porque são cristãos, porque são perseguidos porque prezam pela palavra de Deus. Hoje, infelizmente, na Síria, vários cristãos estão sendo mortos todos os dias porque creem, simplesmente porque creem em Jesus. Então, esses são os perseguidos que Jesus está dizendo aqui. Mas não só eles. Nós também podemos ser perseguidos no nosso trabalho, perseguidos no nosso bairro, perseguidos na nossa empresa, onde a gente convive com os colaboradores. A gente pode estar sendo perseguido porque nós não aceitamos certas coisas, porque nós não fazemos certos atos que julgamos ser pecado. Então, a perseguição ela não é simplesmente só de morte, mas é uma perseguição também no dia a dia. Então, bem-aventurado de Jesus, feliz e abençoado, né? Bem-aventurado significa abençoado e feliz a pessoa que é perseguida por causa do evangelho, por causa das crenças que tem ensinadas por Jesus, porque essas pessoas verão a Deus, essas pessoas pertence a elas o reino dos céus. Amém. Continuando a leitura, Mateus capítulo 5, versículo 11, diz assim: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então aqui Jesus está finalizando as bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados são vocês por causa de mim, seja porque vocês foram insultados, seja porque não te deram um emprego por causa de mim naquela empresa, seja porque você está sendo perseguido de morte, como na Síria, na China, na Coreia do Norte, no Irã. Muitas pessoas são perseguidas por causa do cristianismo. Então, alegrem-se, diz Jesus. Não veja isso como uma coisa ruim, porque é exatamente isso que aconteceu com todos os profetas que vieram antes. Todos eles foram perseguidos e mortos. Então, grande é o nosso galardão, né, a nossa recompensa com Deus por suportar essa perseguição. Então, com isso, terminamos mais uma aula, nossa aula número 6. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho para receber todas as notificações, todas as atualizações, todos os vídeos novos. Amém? Se você gostou, dê um like e compartilhe esse vídeo. Te vejo na próxima aula.